Kumusta? Ako si Bob na trend. Nagmamaneho ako sa mga riles. Maaaring maupo sa loob ko ang mga pasahero at maglakbay sa malalayong lugar. Nagdadala rin ako ng mga paninda mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Tara at kilalanin natin ang iba pang mga paraan ng transportasyon. Tignan nyo, mayroong kotse. Kumusta, Bob? Lalabas ako para mag-picnic. Hanggang sa muli, Bob. Mga bata, tignan niyo si letrang K. Nandun siya sa duyan. Bob, pwede ba akong sumama sa mga kaibigan ko? Si letrang I at letrang J? Oo. Yehey! Hintayin niyo ako. Gusto ko rin sumama. Hello, letrang M. Anong ginagawa mo? Hi, Bob! Uuwi na ako. Bakit hindi ka na lang sumama sa amin? Hello, letrang U at letrang V. Gusto nyo bang sumama sa akin makipagkita kay letrang W? Oo, makikipagkita rin kami kay letrang W. Tara, puntahan natin siya. Hello, letrang W. Hello, Bob. Hinihintay ko ang mga kaibigan ko. Sina letrang P, V at U. Nakita mo ba sila? Oo. Nakasakay sila sa akin. Bakit hindi mo sila samahan? Yehey! Woohoo! Tignan niyo lahat ng kaibigan natin. Pwede rin ba kami sumama sa kanila, Bob? Oo, letrang X, Y, and Z. Napakasaya! Hanggang sa muli! O Neymar, ele era surpresa. Os técnicos e backs adversários vão ficar preocupados com o Kaká, com o Luiz Fabiano, e não com ele, Neymar. Então o Neymar poderia ter sido guardado as proporções pela surpresa e pelo talento em 2010 o que o Pelé foi em 58, que ninguém conhecia, até porque naquele tempo não tinha comunicação nenhuma. O Pelé realmente foi uma grande surpresa. Mas uma coisa eu quero dizer, Dunga, Filipão e Muricy. Muricy não chegou aí para a seleção burramente, mas esses três caras, eles muitas vezes convocam e contratam pelas orelhas grandes, nunca pelo bolso. Uma coisa que, pelo menos a mim, não convence. Como é que um técnico que nunca dirigiu um time médio ou pequeno é colocado para dirigir uma seleção brasileira assim do nada? Eles vão pegar o técnico, que foi um ex-jogador, que teve alguma experiência ali no clube, etc. Nunca dirigiu um clube grande, fala, a partir de hoje, fulano, está aqui o apito, você é o treinador da seleção brasileira de futebol, pentacampeão do mundo. Sabe por quê? Vou explicar. Eu fiquei muito amigo no Band Mania em 2010, até voltei na metade da Copa do Mundo. O diretor à época da Band era José Emílio Ambrosio, que agora tem uma produtora de produto político e produto comercial, chamada Infinite, lá na Avenida República do Livro. Ele me tirou da metade da Copa para fazer o Band Mania, que foi, por sinal, um sucesso. E com o Vampeta, o Denilson, que foi revelado nesse programa, está contratado até hoje pela Bandeirantes, e o Emerson Rosa, que é hoje o auxiliar técnico do Luxemburgo. E o Emerson, depois nos jantares, toda noite, o programa era diário, toda noite a gente ia jantar. E ele contou histórias do Dunga emocionantes. Uma delas, na volta da Copa de 98, quando foram chegar em Porto Alegre, a imprensa toda estava esperando os dois gaúchos lá. E tinha algumas polêmicas para variar na crônica esportiva, então o Dunga falou assim, ó, quando chegar o avião, você sai de fina e eu enfrento a turma, a coletiva é comigo. Anong ginagawa mo dyan sa itaas, letrang B? Hinahanap kita at nandito ka na. Tignan niyo mga bata, si letrang C. Mayroon yata siyang pupuntahan. Kumusta, Bob? Kumusta, C? Saan ka pupunta? Pupunta ako sa parke. Bakit hindi ka na lang sumama sa amin?